Começamos. Muito bom estar aqui novamente. Subimos a régua ontem, foi um espetáculo, foi muito legal, muito feedback positivo, amigos mandando mensagem no WhatsApp, no LinkedIn, assim, foi super legal. Então, muito obrigado a todo mundo que participou ali no final, o engajamento com as perguntas também, somente perguntas super relevantes, acho que todo mundo teve uma oportunidade de aprender, e agradecer novamente a presença do Donato e do Marcelo Franco, que só engrandeceram o nosso bate-papo. Então, assim, a régua hoje está lá em cima, mas eu acho que o assunto hoje, ele talvez não seja tão sexy quanto era a visão do investidor, né, em relação ao primeiro cheque, mas ela é tão crítica quanto no sucesso de curto, médio e longo prazo. Então, hoje eu convidei um grande amigo, né, um irmão, um mentor, uma pessoa que eu acesso com frequência, para a gente debater as questões jurídicas, legais, em relação às primeiras rodadas, tá? Então, acho que hoje a gente vai expandir um pouco e ir além do primeiro cheque, falar ali do primeiro, do segundo, do terceiro, como é que trabalha tudo isso. Então, hoje eu vou receber como eu falei, um amigo, Dr. Felipe Tavares. Nós temos um relacionamento profissional que virou um relacionamento pessoal, somos amigos, trocamos muita coisa junto. E o Felipe esteve comigo quando eu levantei dinheiro, quando eu vendi minha empresa, quando eu fiz meus primeiros investimentos e quando eu fiz um exit dos meus investimentos. Então ele acompanhou muito de perto o meu amadurecimento e tudo que eu fiz. Então, Felipe, muito obrigado por estar aqui hoje comigo, né, para a gente fazer esse bate-papo super descontraído, mas enriquecedor. E se você quiser dar uma palhinha para todo mundo que está tendo a oportunidade de acompanhar a gente, quem é o Dr. Felipe Tavares, e a gente já começa que hoje vai pegar fogo. Fala, Dani. Cara, obrigado pelas palavras, pessoal. Boa noite. Para mim é um prazer enorme falar com vocês aqui, participar. E tudo que o Daniel falou, vocês dão desconto, porque advogar para empreendedor bom é fácil, né? Então, tudo ali fica potencializado, parece melhor, mas na real é que o cara é fera e aí apoiar fica tudo mais fácil. Bom, sou advogado há quase 20 anos e há mais de 10 anos dedicado aí a operações de M&A, societário, venture capital, seed, enfim, qualquer tipo de rodada de investimento. Gosto muito de advogar para empreendedor, advogo para investidor bastante também, mas eu diria que eu tenho muito mais a veia de defender o interesse do empreendedor e pensar o negócio sob o prisma do empreendedor do que realmente do outro lado do balcão. Pai da Fernanda e da Aurora, piloto de Autorama de verdade, mas não pela estatura, pelo brinquedo. E, enfim, sou gaúcho, moro em São Paulo, torço para o Inter, então no lado esportivo triste, no lado pessoal feliz e no lado profissional realizado. E, enfim, um prazer aqui. Muito bom, muito bom. Eu já vou começar explorando uma frase que você fala com frequência, que o deal mais importante, mais crítico é o primeiro, né? Eu já ouvi, você já me falou isso diversas vezes, você já teve na mesa de seed, Series A, B, C, você já teve em tanta coisa, mas você sempre falou, cara, o primeiro é tão crítico quanto todos os outros. Explica para mim, explica para todo mundo que está aqui hoje participando, né? Sim, eu tenho essa convicção, cara. Para mim, a rodada mais importante de todas, de uma empresa que se propõe a um crescimento vertiginoso, que se propõe a escalar e que, portanto, precisa de algum tipo de capital intensivo, mais ou menos, não importa, mas uma empresa que projeta algumas rodadas no seu desenvolvimento, eu tenho a convicção que a primeira rodada é a mais importante de todas. E eu tenho algumas razões para chegar a essa conclusão. A primeira delas é que, na minha opinião, a primeira rodada guia as outras. Então, se tu pensa ela de forma adequada e se tu consegue de forma muito inteligente, estruturada, montar uma regra política, uma regra de distribuição de direito econômico, uma regra de governança adequada com aquele teu investidor da primeira rodada
e a partir dessa primeira rodada tu consegue executar todas essas regras e criar uma relação com esse investidor positiva, a tendência dessas tuas regras guiarem as demais é muito grande. Por quê? Tu pensou ela de um jeito razoável, tu montou ela de um jeito que funciona para fazer o teu negócio acontecer, e tu testou ela com o investidor. Então, tu criou uma regra jurídica razoável, que na prática funciona em termos de relacionamento com os acionistas, principalmente com o acionista, digamos assim, profissional, né? Esse novo sócio funcionou e funcionou bem. Então, a tendência é que isso aconteça e guie as próximas rodadas. Óbvio que isso depende de algumas coisas, né, para funcionar. E aí eu vou destacar duas aqui na tua primeira provocação. A primeira é a qualidade do investidor. Tu tem que ter um investidor bom. Se tu não tiver um investidor de qualidade, um cara que entenda qual é o papel dele, vai ter algum tipo de frustração aqui. Ou porque ele vai te puxar demais, e aí vai bater muito e restringir demais a atuação dos empreendedores, e com isso vai refletir no teu acordo de sócio, no teu contrato social, não importa, nas covenants do teu instrumento de dívida conversível, ou naquilo que for combinado. E a outra grande questão é o seguinte, é tu conseguir passar para os teus assessores o que é a empresa, o que é o negócio, o que ela faz e como se faz. Porque, na verdade, assim, toda vez que eu começo um trabalho, e aí tu pode me desmentir aqui ou validar o que eu estou dizendo, mas toda vez que eu começo um trabalho para apoiar um empreendedor, as minhas primeiras perguntas e as primeiras informações que eu peço não são sobre qual o tamanho do cheque, qual o dinheiro, qual a participação. Não, é assim, cara, o que tu faz, como tu faz, quem é importante para fazer, que tipo de linha tu precisa, linha que eu digo de liberdade, que tipo de flexibilidade tu precisa para voar, porque tem uma questão importante, é o seguinte, não adianta o investidor botar o cheque na mão do empreendedor e impedir que ele voe, né? Ele precisa dar linha para o empreendedor, e aí, claro que ele precisa ter algumas proteções para educar o empreendedor, para exercer esse papel dele, né, de financiador, até de instrutor, quase, né, uma figura de um mentor profissional, algo do gênero, mas é mais do que isso, né? O investidor bom, ele ajuda de mil maneiras, mas ele precisa dar essa linha para o empreendedor. E essa linha só é possível ser defendida e construída e refletida nos direitos políticos e econômicos se compreendida pelo interlocutor. E o interlocutor principal aqui dos empreendedores acaba sendo ou o advogado, ou o consultor financeiro, ou algum tipo de advisor que ele contrata e tudo mais. Então tem uma série de ingredientes aqui, alguns temperos mais apimentados, outros menos, mas que ajudam a construção de uma primeira rodada sadia. Então, assim, tentando encerrar a resposta sobre essa questão. Vai fazer uma primeira rodada, está negociando o primeiro cheque, engano teu, tu não está negociando o primeiro cheque, tu está negociando os próximos 10 anos de financiamento, os próximos 10 anos de direito político, por mais que se tu tiver sucesso e cresça mesmo como tu acha que vai crescer em 3, 4, 5, 1 ano, tu precisa rever tudo, porque já não está adequado, porque tu cresceu mais rápido do que tu é capaz de te organizar, tu precisa pegar essa tua timeline inteira, precisa saber o que tu que projeção tu faz na série D, porque tudo isso vai influenciar. Regra política, diluição e tudo mais, vai influenciar. Aquele investidor que acha que quanto mais participação ele pegar no primeiro round menor, leva engano, lá pela série D, o founder está com 5% desengajado, olhando para o lado e contando os dias para acabar o lock-up dele. Então tem bastante coisa bacana e tenha certeza, a primeira rodada, se não for a mais importante, é dentre as mais importantes, sem a mínima dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Concordo, e assim, acho que já vimos diversas situações que atrapalhou, né? Que atrapalhou boas rodadas, porque ou os documentos não estavam adequados, ou você já tinha um cap table que não era saudável. Mas vamos, para todo mundo que está assistindo, então vamos falar aqui um pouco dos detalhes. Então, vou deixar aquele primeiro cheque de lado ali, o Families and Friends, né? Aquele dinheiro para viabilizar o negócio. Esse investidor começou a tracionar, tem uma história legal, conseguiu acesso a anjos, né? E aí dentro de anjos nós temos anjos profissionais e nós temos pessoas que só estão procurando outras oportunidades de investimento. Uma rodada, quando você já traz
pessoas para o seu CNPJ ser uma relação pessoal, né? Então, um anjo. Essa figura é um anjo, um ou mais. Quais são os documentos que nós estamos trabalhando nessa rodada? E quais são os instrumentos, né, também, porque nós temos a situação que já vai direto no cap table, nós temos o safe, nós temos o mútuo conversível. Quais são os documentos aqui que devem ser minimamente bem elaborados para esse negócio acontecer? Legal. Bom, vamos pegar, vou responder tentando criar uma alusão aqui a empresas em dois momentos diferentes. Vamos pensar numa empresa bem early stage. Ela teve um pouco de ajuda lá no começo de algum amigo, algum familiar, botou de pé, agora está fazendo uma captação, vai lá, R$500 mil, alguma coisa assim, um pré-seed, alguma coisa do gênero. Vamos chamar de investimento anjo aqui. Nessa fase, provavelmente o instrumento mais adequado vai ser um instrumento de dívida conversível. Por quê? Ele acaba sendo mais rápido, né, é menos burocrático de colocar de pé, com alguma confiança do investidor, alguma experiência dele, alguma segurança de que as coisas vão andar bem. Ele não vai negociar um pacote muito grande de documentos, então ele vai negociar contigo aqui talvez um contrato de mútuo conversível, dando uma ideia de quais são os direitos políticos que ele quer ter garantido lá na frente, quando for entrar no cap table, quando for converter aquele crédito em participação societária. A ideia do SAFE ela é bacana também, mas assim, o SAFE não é regulamentado no Brasil. Então, para te fazer um SAFE, tu vai acabar tendo que montar uma empresa no exterior, e aí vamos pensar que tu está fazendo uma rodada de R$500 mil, tem que botar na ponta do lápis se vale a pena tu gastar lá teus de $2 a $5 mil na largada para montar essa estrutura e depois uma graninha por ano com os atos societários que tu vai precisar fatalmente fazer, com contabilidade no exterior e etc e tal. Então, para essa fase bem inicial, eu não acho que precisa, tá, montar uma estrutura offshore e gastar com isso. Acho que tem que gastar 100% da grana na operação para fazer o negócio crescer. O instrumento de dívida conversível acaba sendo o instrumento mais utilizado. Se a gente for por esse caminho, vai ser um contrato de mútuo conversível. Se o investidor exigir que já sejam negociados os documentos que vão valer quando ele converter o mútuo, a gente vai ter que negociar, então, uma nova versão de contrato ou estatuto social, vamos ter que negociar um projeto de acordo de acionistas, acordo de sócios, que são os documentos que, no ato da conversão, ele obriga ou convenciona que todo mundo tem que assinar, porque ele quer largar o cheque hoje, mas ele quer também já na largada estipular quais serão os direitos políticos do futuro lá no dia do vencimento do mútuo ou quando ele exercer a conversão. Numa outra fase, vamos pensar que a gente tem uma empresa que já se desenvolveu um pouquinho e está fazendo um investimento anjo um pouco mais parrudo, está buscando lá $1,5 milhão, $1 milhão, alguma coisa do gênero. O instrumento de dívida conversível ainda é uma boa alternativa. E aí aqui, por que normalmente ele é uma boa alternativa? Porque muitas vezes o teu primeiro investidor ou o teu investidor, né, pensando pela ótica dele, ele gostou do teu negócio, ele aceita correr o risco do dinheiro dele, ou seja, ele está investindo uma grana que eventualmente não retorna, mas também tem o potencial de retornar com alguns múltiplos, mas ele ainda não está confortável de correr o risco da operação, ou seja, o risco da empresa. Claro. Então ele entra como um credor, nesse momento ele é só um credor. Se der tudo errado, ele perdeu a grana dele, mas ele não responde pelos passivos da empresa. Né? Por isso que ele acaba escolhendo uma dívida conversível. Uma outra alternativa que, felizmente ou infelizmente, é pouco utilizada é o próprio contrato de investimento anjo. Né? É regulamentado no Brasil, tem lei específica, etc. e tal, mas não é todo mundo que se sente confortável ou se sente atraído por esse modelo de investimento. E por que muita gente não se sente atraído por esse modelo de investimento? Porque, a rigor, no contrato de investimento anjo, tu não recebe em troca do investimento participação no negócio. Tu recebe um pedaço do resultado da venda do negócio no futuro. Só que dentro de um ciclo limitado pela própria lei. Então, dentro daquele ciclo, é necessário capturar esse resultado e pagar o investidor, e o resultado do investidor anjo, ele também é limitado às restrições que a própria lei do investimento anjo
apresenta. Então, na verdade, é uma ferramenta que poderia ser bem interessante, mas acabou não atraindo muita gente. Também dá para fazer via Sage, aí tu já tem uma grana um pouquinho maior, se tu visa, por exemplo, ou se tu captou a grana com investidores sediados lá fora, às vezes já vale a pena, então, tu montar uma estrutura offshore para captar essa grana, tu já tem um pouco mais de caixa para poder bancar esse custo por um tempo, então já não é uma ofensa tão grande ao teu cash flow esse custo de uma estrutura offshore. Tu tem o investimento cash-in também, direto, ou seja, aumenta o capital, emite ações ou cotas para o cara e ele entra no cap table. Às vezes a empresa já está com alguma musculatura e aí o cara já tem algum conforto de entrar no cap table, né? Tem o bônus de subscrição também, que não é tão usado, mas também é interessante. Mas o bônus também tu precisa ser uma SA, então tu já precisa ter tomado uma decisão de ter uma estrutura um pouco mais parruda, que gera um pouco mais de custo e que traz uma coisa que muitas vezes nesse universo de alta competição, né, das empresas de tecnologia é desinteressante, que é a publicidade das demonstrações financeiras, se tu ultrapassa já os limites lá da chamada SA simplificada. Então tu ter que publicar no jornal tuas demonstrações financeiras, publica tuas atas com as deliberações, e às vezes tu tá ali ou faz uma emissão de debênture, por exemplo, que também é um instrumento de dívida conversível e investidor costuma gostar. Se tu colocar na escritura de emissão de debênture qual o tamanho do cheque e quanto de participação o cara vai ter em troca, tu tá revelando para o mercado o teu valuation. Isso é interessante? É estratégico? Tu tem que pensar. Então tem uma série de coisinhas que vão te ajudando e afunilando as tuas decisões. Mas eu diria que tem muita alternativa bacana de pensar o investimento, o mercado cada vez mais aí conhecedor dessas ferramentas e cada vez mais fluido esse tipo de movimento. Exato, mas assim, nós conseguimos concordar que hoje o modelo mais usado é o mútuo conversível, né? Pela questão da agilidade, pela questão do respaldo, né? Um pouco mais de segurança para o investidor, para testar realmente o que vai acontecer naquela operação e não ter esse possível passível que vem em caso de insucesso. Concorda? Eu concordo, Dani, e até trazer um tempero aqui, né? O contrato de mútuo conversível, ele sempre traz algumas discussões para a mesa. Uma delas que é sempre inevitável tá bom, estou recebendo um investimento de 1 milhão, mas é uma dívida, né? O que acontece se o cara não converter? Né? Se o investidor não converter? Eu vou ter essa dívida e aí tu começa a exercitar saídas para, digamos assim, arrefecer esse ônus, essa dívida. E aí, cara, surgem 1 milhão de ideias, né? Que são, às vezes, conflitantes. Então, por exemplo, por um lado, o empreendedor chega e fala o seguinte, cara, eu quero uma cláusula que deixe claro que se tu não converter, tu não pode me cobrar. Exemplo. Aí o investidor vai responder, cara, mas se eu fizer isso, eu posso descaracterizar o instrumento de dívida e se eu não converter exatamente porque não deu certo, e aí algum credor da empresa pode pegar isso e dizer, viu, na verdade isso aqui é um contrato de investimento para o cara ser sócio e o cara só fez de conta que era um mútuo, tanto tem uma cláusula aqui de perdão de dívida. E aí uma outra questão, o perdão de dívida é tributado para a investida, para a empresa. Porque se eu te empresto R$1 milhão e depois de 3 anos falo, perdoo a dívida, a Receita trata isso como uma receita não operacional, a Receita Federal trata isso como uma receita não operacional, sujeita a uma tributação, por exemplo, de 34%. Então é o seguinte, além de não ter dado certo, além de tu não ter mais a grana porque tu gastou, tu ainda vai ter que pagar, no nosso exemplo de um cheque de R$1 milhão, 340 pau aqui potencialmente de imposto, ou tu vai ficar devedor desse imposto. Então, o próprio instrumento de dívida tem os seus desafios no caso de não conversão. Aí tem várias hipóteses que a gente vai criando aqui alternativas para arrefecer esse tipo de coisa. Muitas vezes tu cria formas mais tênues de pagamento, dizendo, olha, se não tiver a conversão e ocorrer o vencimento, eu vou te pagar, investidor, mas vou te pagar, por exemplo, um percentual de uma combinação de disponibilidade de caixa versus EBITDA. Mas e se tu não tiver EBITDA positivo? Aí tu fica esperando, porque é exatamente esse o sentido. Tu correu o risco do dinheiro, mas tu não correu o risco da operação. Eu estou preservando isso.
às vezes negocia outras coisas. Olha, se não converter, não surgir um cenário de liquidez, não surgir isso, não surgir aquilo, eu posso, por exemplo, vender esse crédito para os próprios founders, numa situação A, B, C e D. Então, tu tem aqui algumas saídas, mas mesmo sendo o instrumento mais utilizado, ele ainda tem desafios que estão sempre na mesa. Claro. Pô, eu acho que com 20 minutos de conversa já ficou claro a necessidade de ter um bom advogado do seu lado, porque é desafiador, né? E pouquíssimos empreendedores têm a habilidade e o conhecimento para tocar esse lado, né? Ele está ali focado na visão dele, na execução, na contratação de gente incrível, no crescimento da empresa, na operação, e isso é uma coisa muito técnica, tem que trazer alguém super qualificado, super experiente para te ajudar, para te assessorar, não só na parte jurídica, mas também na parte estratégica, né? E aí eu vou trazer um outro cenário aqui que acontece com muita frequência, Felipe. Nessa primeira rodada de 500 mil, eu tenho 10 possíveis investidores, cada um com cheque de 50 mil. Tá? A gente pode trabalhar num valuation a ser definido ou a gente já pode setar o valuation agora. Qual que é melhor, já pensando já com aquela visão estratégica de série A, série B, e toda essa jornada, qual que é a melhor forma de trazer essas 10 pessoas? Traz direto para o cap table individualmente, estrutura uma SPV. O que você aconselharia para um empreendedor nessa situação? Legal. Cara, essa é uma ótima pergunta. Tu impor a constituição, por exemplo, de um veículo de investimento para esse grupo de investidores, muitas vezes vai falhar porque tu está mexendo no planejamento tributário dos caras. No momento que tu coloca um veículo novo entre eles e o investimento deles, se o cara aqui em cima tem um planejamento próprio para ele, tu tá colocando em xeque quando tu cria um investimento, porque esse veículo é o vetor da tributação do ganho dele e às vezes isso pode ser negativo, então sai da mesa. O que é importante aqui sempre? Cara, tu precisa pensar em governança e gestão de cap table, tanto do lado de sócio operacional e sócio fundador, vamos chamar assim, quanto em relação a investidor. Na nossa rodada de 500 mil reais, por mais que seja um cheque muito significativo para esse momento da empresa, nós não estamos falando de um caminhão de grana e principalmente se cada um estiver colocando 50 mil reais. Então, nesse tipo de situação, o que eu costumo recomendar? A gente realmente montar uma espécie de sindicato de investidores, a gente atribuir uma liderança dentre esses 10, e a interlocução de todo esse grupo de investidores com a companhia é feito por essa liderança. Eles decidem entre eles e o voto deles é sempre um só. A gente atribui a eles um mesmo tipo de instrumento de investimento, atribui a eles um mesmo tipo e classe de cotas ou ações, por exemplo, atribui a eles direitos políticos comuns, que são decididos por maioria entre eles, por exemplo, e a gente cria alguma forma de organização em que a companhia não precise, no momento em que ela existe há 3 meses e fica com um cheque de 500 mil reais, montar um departamento de RI com 10 pessoas, né? Porque não dá também para ter uma equipe lá só para produzir material, resposta e informação para os investidores, por mais que eles sejam importantes e tudo mais. Então, nesse tipo de cenário, o ideal é tu montar alguma coisa nesse sentido. Todo mundo aqui já deve ter ouvido que as rodadas têm um líder e tal. Aí, nesse caso, a gente está falando não só de um líder de rodada, que é o líder. O que é o líder da rodada normalmente? É o cara que mata no peito, escolhe o advogado, escolhe a auditoria, acompanha a auditoria, negocia o deal, trata dos pormenores, volta para o sindicato e fala: negocia isso, o parecer veio assim, o contrato negocia assim, assado, vamos assinar, vamos, bum, assina. É o líder pós-rodada também. Ele lidera a rodada e depois da rodada ele é o interlocutor. Por exemplo, esse grupo de 10 caras negociou um assento de observador no conselho de administração quando constituído. Esse líder é o observer, é o cara que vai sentar lá para saber o que está acontecendo. Não muito são os 10 caras. Ele senta, conversa, delibera antes e informa depois, enfim, cria alguma sistemática. Nesse nosso exemplo, eu diria que esse seria o caminho mais prático e recomendado. Muito legal. Super relevante. Você compartilhou nessa sua resposta essa questão do líder da rodada, né? E tocou muito en passant, né, nessa coisa, mas é super comum ouvir, ainda mais nas rodadas mais
mais avançadas, líder da rodada. E aí eu associo diretamente ao investidor institucional, aí já é um venture capital, não mais um investidor anjo, né? Quais são as principais diferenças do trato, né, da inserção no seu cap table, no seu relacionamento, do seu relacionamento com o anjo e do seu relacionamento com o investidor institucional? Tu diz em relação ao líder? Em relação até mesmo à estrutura dos documentos, né? Quando chega aquele primeiro investidor institucional, ele chega com nível de exigências, né? O ticket já está maior, ele já tem muito mais expertise naquilo que ele está fazendo. Então, como é que é esse desafio para o empreendedor do ponto de vista do advogado? Fazer uma rodada com anjo, mas também fazer uma rodada com investidor institucional. Sim, não, entendi. Assim, uma coisa que normalmente a gente verifica em qualquer tipo de rodada. Manda quem tem o dinheiro, né? Então, o investidor X, não importa qual, seja ele menos organizado ou mais profissionalizado, normalmente ele, como dono do cheque, ele vai entender o que tu tá precisando. Normalmente ele produz os documentos e negocia a estrutura com os empreendedores, etc. e tal. Obviamente que, por exemplo, em rodadas iniciais, e cada vez mais a gente tem visto isso, por exemplo, o Daniel já teve várias empresas, já fez exit várias vezes, etc. e tal. Se hoje ele montar uma empresa dele do zero e falar, vou captar $500 mil aqui na minha rodada seed, é muito provável que o Daniel, por toda a experiência que ele tem e por toda a relação com o mercado que ele já constituiu, ele vai produzir os documentos da rodada e vai procurar caras dispostos a aderir a esses documentos da rodada. Isso é comum também, com empreendedores mais experientes ou até com negócios com algum tipo de amadurecimento diferenciado, né? Isso é comum, isso é legal. Investidores que têm, por exemplo, equipes mais enxutas, que têm cheques menores e etc. e tal, gostam muito de alguém fazendo esse tipo de trabalho para eles. Eles têm lá um checklist de 10 coisas que para eles são necessárias para ele fazer o investimento. Ele vai jogar lá no jurídico e fala assim, faz um cara crachá dos documentos da rodada para o nosso checklist. Contemplou? Contemplou. Beleza, vamos pôr o cheque. Né? E tem os outros investidores que eles na verdade, praticamente exigem, entre aspas, que a rodada ocorra de acordo com as premissas que eles investem. Por que ele faz isso? Porque ele é super vaidoso e gosta de mandar? Não, é porque ele tem lá 10, 30, 50, 100 investidas, ele precisa ter um racional de gestão desses investimentos, ele precisa ter uma regra que ele consiga replicar e administrar com alguma facilidade com a estrutura que ele tem. E aí ele chega e fala, cara, eu invisto através de safe nos Estados Unidos. Tu não tem offshore, então tu tem que montar uma offshore. Aonde? Claro. Uma offshore em Cayman ou BVI, que vai controlar uma em Delaware, que vai investir na empresa brasileira, e o documento que eu sugiro é o da Ecombinator. Beleza, é isso? Além disso, eu quero uma side letter que garanta para mim o drag along, direito de participar das próximas rodadas, assento no conselho quando existir, e put option se der tudo errado. Beleza, então tá bom. Safe, side letter, vamos nessa, reorganiza a tua empresa que eu ponho o cheque. Então, tem de fato os dois caminhos. Tem os empreendedores que eles conseguem, digamos assim, conduzir a rodada e dar as regras da rodada, e tem o que mais acontece, que é o investidor chegar com o pacote dele e falar, cara, eu faço desse jeito, vamos ver como é que a gente faz para compatibilizar com a realidade da empresa hoje. Muito legal. São cenários completamente diferentes, exigências completamente diferentes. E, claro, o investidor institucional, ele tende a aparecer mais para frente da jornada, né? Quando o negócio já tem um pouco mais de tração, já tem um conhecimento maior, já tem uma equipe melhor, os units economics já estão rolando. Muito bom. Felipe, a gente está falando muito da relação do empreendedor com o investidor, né? Eu queria trazer aqui uma situação que é o relacionamento entre os empreendedores, né? Em relação a vesting, em relação à participação, em relação à governança. Eu já estive em situações que cada sócio
ficou com a sua participação já no primeiro dia. Eu já estive em situações que eu mentorei empreendedores que começaram a jornada com um co-founder, 3 meses depois já não era mais aquilo, mas o contrato social já tinha sido feito, já estava registrado na junta. Como é que faz para tirar aquele cara que está com 50%? Então, como é que você acha que é a melhor forma dos sócios se estruturarem entre si nesse começo da jornada? Perfeito. Cara, vamos fazer vamos pegar um exemplo aqui de novo. Vamos supor que o negócio vai começar agora do zero e ele sempre tem que começar por alguém, né? Não é uma ficção, cai um raio na junta comercial e a junta chama 2, 3 caras lá para montar a empresa. Alguém pensou naquele negócio ou junto com outras pessoas e aí vamos botar de pé. A primeira coisa que eu sempre recomendo quando alguém me procura numa fase realmente inicial é o fazer o que eu chamo de acordo de pré-constituição. Ou seja, tu senta e já combina a regra do jogo desse início, antes mesmo da empresa existir. Então tu vai falar assim, ó, cara, vamos imaginar, eu e o Daniel, nós dois vamos montar uma empresa. O Daniel chega e fala assim, Felipe, idealizei um negócio aqui que eu acho que é muito interessante, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Ele envolve, por exemplo, uma plataforma de assinatura de documento eletrônico, só que durante o processo de leitura do documento e antes da assinatura, vai entrar um robozinho com conhecimento jurídico, te dando dica do que está acontecendo naquele documento e perguntando se tu não quer uma consultoria online naquela hora, antes de assinar. E aí eu cheguei e falei assim, pô, eu preciso de alguém com algum tipo de conhecimento jurídico para me ajudar, inclusive a criar os algoritmos aqui dessa minha máquina e vai ensinar, né, a minha equipe de dev aqui o que ela tem que buscar, que tipo de machine learning eu tenho que desenvolver para esse robô e por isso que eu estou te chamando. Beleza? Vamos montar um negócio? Vamos. O que nós vamos fazer? Primeira coisa, acordo de pré-constituição. Daniel, nesse exemplo, que inventou o negócio. O que ele vai chegar para mim e falar assim, cara, eu inventei o negócio, precisamos de 50 mil reais para dar o start nele, mas assim, vamos precisar de 500 pau, de acordo com o que eu pensei aqui de desenvolvimento, disso, daquilo, blá, blá, blá. Desses 50 pau aqui, como é que a gente faz, quem põe o quê, se precisar mais, quem põe o quê, o que tu põe de trabalho, né, da parte jurídica, eu vou por isso. A minha ideia é a seguinte, como eu que inventei o negócio, eu vou ter 70% e tu 30%. Exemplo. Só que assim, Felipe, nós vamos precisar de achar mais 2 devs imediatamente, um deles vai ter que ser nosso sócio para ser o CTO, para botar o capuz aqui junto com a gente, e eu penso em dar mais X% para ele. Então, na minha ideia é o seguinte, no fim do dia eu vou ter 50%, tu vai ter 30% e esse CTO vai ter 20%. Só que assim, como eu que pensei tudo isso, tu larga com 10 e os outros 20 tu conquista. Se tu me entregar o que tu tá dizendo que vai fazer, da parte de inteligência jurídica, se tu de fato me ajudar a fazer a construção desse negócio pelos próximos 3 anos, se tu fizer a coisa A, B, C e D. E a mesma coisa eu vou falar pro CTO. Ele vai largar, ao invés de largar com 20%, ele vai largar com 5%, os outros 25% ele vai conquistar. Se ele entregar o projeto disso, se ele entregar o esqueleto disso, se ele recrutar as pessoas, se ele treinar todo mundo, e etc e tal. Então, isso também é uma forma. Isso é uma forma de acontecer. Na minha opinião, é uma boa forma numa circunstância como essa. Às vezes, a idealização do negócio ela é conjunta. Nós estamos tomando um vinho, do nada surge a mesma ideia, cada um foi dando um insight. No terceiro copo, assim, cacete, a gente acabou de montar um negócio aqui. A gente pega o guardanapo, começa a escrever um BP maluco e tal. Cara, normalmente, num caso desses, é comum que seja a sociedade de cabo de guerra, 50-50, ninguém manda, ninguém obedece, né? Beleza, como que a gente faz? O mais comum é todo mundo largar com os 50%. Mas, também nesse caso, tu pode pensar numa estrutura dessa de alto incentivo dos dois. Cara, tu também tem coisa a cumprir, eu também tenho coisa a cumprir. Vamos manter os dois engajados no projeto? Os dois têm que fazer as coisas, senão a gente vai começar a desbalancear aqui e tudo mais. Também é uma boa forma de fazer. Eu não diria que existe a fórmula secreta ou a melhor forma. Eu acho que o seguinte, existe a forma mais adequada para aquele modelo de negócio e para aquelas pessoas envolvidas. Claro. Um outro mantra que tu já deve ter me ouvido falar 1 milhão de vezes é o seguinte, não tem contrato bom com sócio ruim. Tá? Não tem. Então não adianta tu achar que porque tu tem um contrato com uma folha perfumada, importada e vermelha com listrinha,
que está resolvido. Não, não está. A melhor cláusula de qualquer contrato é a cláusula que mantém o negócio bom para todo mundo. Aqui vale a mesma coisa. A melhor combinação não é a A, B ou a C, é aquela que mantém a relação entre as pessoas harmônica e razoável e todo mundo engajado no projeto. Com o Daniel, talvez funcione do jeito B. Com o Felipe, do jeito A. Como que a gente faz? A gente vai sentar, vai tentar entender e vai construir. O que ajuda nessas horas? A experiência de quem está pensando no negócio, a mentoria de quem está pensando no negócio, a assessoria que eventualmente é possível contratar nesse momento, que vai tentar identificar as fraquezas e forças de todo mundo aqui, do próprio negócio, etc. e tal, e vai sugerir e construir algumas coisas. Então, assim, cara, o que eu aprendi na minha vida advocatícia, solução de prateleira quase nunca funciona. Não dá para ter solução e encaixar o problema nela. Normalmente tu tem o problema e tu constrói a solução a partir desses temperos, das pessoas, do negócio, do ambiente, da necessidade, do dinheiro e etc e tal. Muito bom. Que aula. Que aula. Acho, assim, eu considero esse ponto super, super relevante, porque os interesses têm que estar alinhados, né? E desde o começo e até o final. Então, a jornada do empreendedor, ela é uma montanha-russa, ela é um desafio constante, tem que ter muito, muito comprometimento. O Donato falou isso ontem no nosso bate-papo, né? A questão de ser realmente obcecado. E você começa, o empreendedor, naturalmente, ele começa com uma visão de como vai ser aquela jornada e ela tende a ser completamente diferente. E aí os interesses dos sócios podem desalinhar, né? E pode até mesmo inviabilizar o sucesso do negócio. Então, acho que é super importante ter esse cuidado, não só no documento que você faz no onboard de um investidor, mas também na relação entre todos que estão envolvidos desde o começo. Felipe, você tocou num ponto super legal, que é a questão de usar equity, né, usar uma participação da empresa para atrair talento. No exemplo que você sugeriu, era o CTO, né? E aí eu levo isso para o Stock Option Plan, né? Que é um pool de ações que o empreendedor pode usar para distribuição entre os funcionários. E assim, é um modelo super utilizado para ajudar em contratação de talento, né? Quando você faz um pack de benefícios, quando você tenta atrair uma pessoa fora de série para o teu time, muitas vezes o salário somente não é o que vai atrair ele. Ele quer sonhar grande, ele quer entender que aquela participação dele no futuro pode ter um retorno gigantesco, ele quer se sentir dono daquele negócio. Felipe, qual que é o momento mais apropriado para os empreendedores pensarem na estrutura do Stock Option Plan? Antes do primeiro cheque, mais para frente numa rodada seed, quando já entra um institucional? Quando você acha que é o melhor momento? Cara, primeiro assim, vou separar de novo em dois cenários, tá? Aquele cenário bem inicial, tu não tem nem grana direito para contratar, quanto mais para atrair talento a rodo, digamos assim. Sim. Então, normalmente nessa fase, tu atrai os caras com aquele contrato de opção no papel de pão, né? Tu fala, cara, tá aqui, eu vou te dar, se tu fizer isso, e ali na frente tu tem esse contrato de opção aqui para exercer e tá tudo certo. Isso é uma coisa. Tu vai conversar com um ou dois caras, dar o contrato de opção para ele vai cumprir o vesting dele, tu vai estabelecer um vesting de tempo, tu vai estabelecer um vesting de meta, ou os dois, ou até etapas, etc e tal. E essa é uma fase inicial. Quando tu realmente pensa no Stock Option Plan, ou seja, num plano de Stock Option, que tu vai separar um pool relevante, entre aspas, relevante, para atrair ou para manter alguns talentos e tudo mais, normalmente é uma hora que tu tá com alguma grana para fazer essas contratações. Por mais que tu não vá pagar o salário full do cara, porque normalmente, que nem tu disse, né? Tu atrai ele pelo projeto, pelo desafio e pelo equity, pela chance dele dar estilingada junto contigo, dele se sentir parte daquele crescimento, parte daquela conquista e tudo mais. Normalmente é uma hora que tu já tá com alguma grana para contratar. Então, sei lá, um cara de 15 pau, tu vai trazer por 10, por 8, por 12, tu não vai trazer por 2, né? Então, dificilmente tu vai botar de pé um Stock Option Plan lá no início
porque tu só tem 2 pau para contratar alguém, né? Tu vai matar no peito e tentar dar um jeito de fazer de alguma forma, etc e tal. Então eu diria que não é a hora mais recomendada, mas é a hora mais possível ou mais viável, é o seguinte: tu conseguiu estruturar um BP razoável, tu conseguiu conquistar o teu investimento, e esse teu investimento tem como uma das premissas tu atrair talento e botar gente boa para dentro, que normalmente é o que tu vai precisar mesmo. Então essa pode ser uma boa hora de tu lançar o Stock Option Plan. Por quê? Tu institucionaliza o plano de opção, não vira mais um negócio de papel de pão, né? Tu recebe uma contribuição do teu investidor que fatalmente já viu isso, já participou disso em outras investidas dele, ele pode trazer alguns acréscimos, agregar valor legal aqui e tudo mais. Tu tem uma grana para, então, ir ao mercado, disputar esses melhores talentos, tudo bem, não com o melhor salário do mundo, mas com um salário razoável, e aí tu vai fazer o olho do cara brilhar, porque tu vai mostrar para ele que tu tem o Stock Option Plan. Sobre o plano de Stock Option, cara, tem uma coisa que é muito, muito sensível, assim, que eu já vivi várias e várias vezes, que é tempo de botar de pé o Stock Option Plan. Cara, eu já vi processo seletivo inteiro ser perdido por demorar 6, 7, 8 meses para aprovar o Stock Option Plan, porque, por exemplo, na rodada que tu arrumou o dinheiro para fazer as contratações, deu tanto direito político para o teu investidor, e o teu investidor não tem velocidade de decisão, que cada vez que tu precisa provar algo sensível e importante, é um caminho tão grande para o cara chegar aqui e te dar a decisão, que muitas vezes tu perde esse time. Então, aqui entra mais uma vez uma visão estratégica. Quando tu for botar de pé o plano de stock option, tu tem que entender bem que estrutura societária tu tem, que governança tu tem e que pessoas tu tem gerindo tudo isso. Então, por exemplo, em vários casos, eu tenho um acionista bom pra cacete, mas é um cara lento de decisão, o que eu tento fazer? Cara, vamos botar de pé um conselho de administração e vamos jogar para o conselho a administração do plano de stock option. Porque aí, ao invés de eu ter que deliberar numa assembleia cheio de cara de binóculo, eu vou deliberar no conselho de administração caras mais próximos da operação da empresa. E aí, às vezes, com isso eu ganho mais agilidade. Puta, não tenho conselho, não vou conseguir aprovar. Vou tentar, então, criar um plano que eu dê, pelo menos, alguma flexibilidade direto para a diretoria. E aí a diretoria, com mais agilidade ainda, consiga fazer os movimentos e tudo mais. Então, tudo isso, tu tem que pensar bem lá atrás, quando tu for botar de pé. Aí tu vê que a gente voltou para a primeira pergunta. Cara, se eu estou falando que o plano de stock option tá ligado a eu ter grana para atrair talento, para pagar salário, para voltar, isso está ligado à minha primeira rodada. Então, o que eu tenho que pensar na minha primeira rodada? Eu preciso de linha para botar plano de opção. Eu já, então, quero uma pré-aprovação de pool. Já quero que o cara concorde. Em algum momento eu vou ter um stock option de 6%. Tu já vai concordar nos docs da operação, beleza? Não, mas ô Felipe, isso vai ser daqui 2 anos. Não, tudo bem. Tu já disse que tu concorda agora. Fechou? Boa. E o seguinte, já vamos dizer que quem vai administrar o plano, se tiver espaço, vai ser o órgão X. E se não tiver o órgão X, vai ser o assado. E se eu chamar para a assembleia, vai ter essa e essa regra que também já larga concordando. Então, tudo isso, cara, uma operação de 1, 2 anos para frente, eu estou pensando hoje. Claro. Volta à primeira questão, timeline, próximos 5, 10 anos da empresa, o que tu precisa fazer e aonde tu quer chegar. Eu preciso construir isso desde o primeiro tijolo. Não dá para chegar no telhado e perceber que eu fiz a fundação errada. Vai cair a casa. Não vai dar certo. Para eu pensar no telhado, eu já tenho que estar com ele na cabeça no dia que eu estou cavocando lá e tirando areia para botar cimento e viga e não sei o quê. É a mesma coisa aqui com as rodadas de investimento. Fantástico. Muito, muito bom. Galera, recebi uma mensagem aqui do grande Vinícius. Parece que tá cheio de perguntas aí no chat, então vamos usar esse momento para trazer essas perguntas aí, vocês terem a oportunidade de aprender um pouco com o Dr. Felipe. Vamos lá. Edmar Moraes. O investidor traz o escritório advocatício ou é melhor as duas partes ter seus advogados? Excelente pergunta, Edmar. Obrigado pela participação aí. Cara, eu diria que é imprescindível cada parte ter o seu advogado. Tá? Eu vou falar o português, claro, que vai ficar gravado no YouTube, alguém vai me jogar uma pedra um dia,
mas eu vou falar mesmo assim. Essa balela de que dá para fazer com o legal counsel para todo mundo não tem como, certo? São posições diferentes, com visões diferentes, muito embora o interesse de todos naquele momento seja o mesmo. Todo mundo quer ver o negócio decolar, todo mundo quer ver o negócio crescer, sem dúvida nenhuma. O cara não vai pôr um cheque na tua mão se ele não confiar no que tu disse, se ele não achar que tu é um empreendedor capaz de entregar, se ele não achar que o negócio é legal. Estamos alinhados. Só que tem momentos que os interesses são diferentes. Não tem jeito. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, vamos chegar num caso em que tu recebeu o aporte de um fundo de investimento, certo? Esse fundo de investimento tem um assento no conselho de administração. E esse conselheiro indicado por esse fundo tem o voto afirmativo para aprovação da matéria A, B, C e D. Beleza? Fundo de investimento tem prazo de investimento, tem prazo de saída. Certo? Pode ser que chegue um momento crucial da empresa que o empreendedor ainda quer crescer, mas que esse investidor está querendo sair. Não porque ele quer, às vezes, mas porque ele precisa. É o prazo dele de saída. E aí tu vai deliberar no conselho um movimento estratégico da empresa. Que, por exemplo, vai usar o caixa para crescer. Vai queimar o caixa para tentar crescer. Tu vai arriscar mais. E esse cara tem o veto disso. Mas ele quer sair. Talvez nessa hora ele fale assim, não, eu vou negar. Porque eu não posso queimar esse caixa. Esse caixa é o que me dá um pouco de segurança para fazer a minha secundária. Eu não preciso arriscar agora, já estou com o EBITDA em 30%. Eu já estou com isso e isso de meta atingida. Eu estou com minha noiva perfeita para ir para o mercado vender e fazer minha saída. Eu não tenho porquê, o time que está ganhando não se mexe, não tem porque eu mexer agora. Eu tenho que agora viabilizar a minha secundária. Então pode chegar o momento em que os interesses vão ficando distantes. Claro. Natural, é do jogo. Não tem problema. Ninguém está fazendo errado aqui e sacaneando ninguém. Mas esse aqui é um exemplo só para mostrar que tem sim interesse comum e tem sim interesse que não é comum, certo? E eu vou te dizer mais. Tem no mínimo 3 interesses na mesa. Tem o interesse do founder, tem o interesse da empresa e tem o interesse do investidor. E dentre eles, às vezes, ainda tu divide um pouco dos interesses de cada um. Então, assim, é muito importante que o founder e a empresa tenham o seu advogado e é muito importante que o investidor tenha o dele. O investidor dificilmente vai abrir mão de ter o investidor dele, mas é muito importante que cada parte tenha o seu advogado. Muito bom, mas acho que foi uma pergunta super relevante. Sim. Muito obrigado, Edmar. Vamos lá, Vini, chama mais uma aí. Camila, boa noite. De quais formas o empreendedor pode se defender de uma diluição excessiva no primeiro round de investimento? O que mais está em negociação além do equity? Opa! Ótima pergunta também. Aqui, Camila, primeiro assim, eu vou te falar a primeira defesa. Daniel vai me xingar aqui se eu tiver errado. A tua primeira defesa é achar investidor bom. Exato. Tão claro quanto isso. Se tu um dia estiver negociando com um cara, vamos dizer, sou eu, cara, fala assim, Felipe, eu tenho um negócio do cacete e eu quero o cheque de 1 milhão, porque com esse 1 milhão eu vou fazer tal coisa e por conta disso, eu acho que a minha empresa vale 5 milhões, então eu estou disposta a ser diluída em 20%. E aí eu chegar para ti e falar assim, eu ponho esse 1 milhão, mas eu quero 50%. Teu negócio não vale 5, teu negócio vale 2, porque tu não tem receita, porque tu não tem isso, porque tu não tem software, porque não acabou, porque blá, 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 blá. Agradece, aperta a mão do cara e vai embora. Esse cara não é inteligente o suficiente para investir numa empresa de alta escalabilidade e uma empresa de tecnologia, mas não simples. Mais 2 rodadas tu tem 10% e tu vai pular fora do negócio. Se tu não pular fora do negócio de verdade, tu vai pular fora mentalmente. Exato. Não tem jeito. Então esse cara não está fazendo um bom negócio, embora ele não saiba. Esse não é o cara que tu tem que conversar, certo? O cara que tu tem que conversar é o cara que eventualmente vai perceber que realmente a tua empresa não vale 5 milhões ainda, porque te falta atingir a coisa A, B, C e D, mas ele vai saber que tu ser diluído em mais de 20% não é razoável nessa hora. Então ele vai falar assim, Camila, deixa eu te falar um negócio. É importante tu atingir isso, isso e isso. É do cacete, tu é do cacete, o negócio é do cacete. Vai me mantendo informado do teu andamento e quando tu chegar nessa fase, volta aqui. Eu tenho total interesse de conversar contigo de novo. Esse é o cara que tá te dizendo o seguinte, teu negócio é legal, mas não tá na hora ainda.
caminha mais um pouquinho, porque senão tu vai ser espremido e isso não vai ser legal. Como eu sei que não é legal eu te espremer, não é a hora de eu botar meu cheque em ti. Então, caminha mais um pouquinho e volta aqui. Então, a primeira proteção é, acha investidor bom, certo? A segunda proteção é tu, evidentemente, conseguir, que nem eu falei agora, criar essa timeline inteira e ter argumentos de verdade para defender que tu vale A e que não só tu vale A, é importante tu não ter toda a diluição que, por exemplo, foi colocada na mesa, inclusive se for necessário reduzir o cheque, porque senão lá na frente vai estar todo mundo que botou o negócio de pé numa situação horrível. Eu já participei de várias operações que lá pela série B ou C, os empreendedores-chave estavam mega diluídos. E aí já teve casos em que tinha investidor tão bom no cap table que eu vi o cara levantar o braço numa reunião de conselho de administração que tinha lá mais 4 sócios importantes, falou o seguinte, pessoal, a gente precisa dar um refresh para 2 founders. Eu estou disposto a dar 10% das minhas ações para eles. Quem mais está disposto? Dar 2% das minhas ações. Todo mundo levantou a mão. Por quê? Investidor bom. Ele sabe que não adianta o cara ter pouca ação, ele precisa ter sempre o engajamento e incentivo certo. Mas a gente sabe que também não é essa a realidade de sempre. Então, essa eu diria que é uma outra proteção. Tu saber negociar, reduz um pouquinho o cheque, etc. e tal. Outra forma de tu evitar uma diluição excessiva é tu ser estratégico na tua rodada. Então, por exemplo, eu vou fazer uma rodada hoje, eu vou fazer uma rodada direto de cash-in. Minha empresa vale 5 milhões, eu pego 1 milhão, vou ser diluído em 20%. Beleza. Tá bom, aonde esse 1 milhão me leva? Esse 1 milhão, vou usar um exemplo hipotético, ele me leva em 2 anos nesse patamar. E nesse patamar eu vou valer 10. Então vale a pena eu perder 20% de 5 para lá na frente ter 80% de 10. Né? Então esse é o meu racional. Beleza. Mas vamos supor que tu acha os 20% muita diluição. Aí o que tu vai fazer? Tu já vai começar a pensar na dívida conversível. Não, então eu vou fazer diferente. Eu vou pegar esse 1 milhão agora e vou falar pro cara, põe esse 1 milhão e eu vou te dar um percentual de participação no valuation da minha próxima rodada, por exemplo, com desconto de 20%. Então lá na frente, quando eu fizer a próxima rodada valendo 10, esse cara vai entrar no valuation de 8. Então se ele pôs 1 milhão, vai fazer a conta aí, ele vai ter um pouco mais de 10%. Então, é uma outra forma de proteção da diluição. Que é uma outra forma de proteção da diluição que algumas startups começaram a fazer, eu tive a oportunidade de pensar isso em algumas empresas um pouco mais maduras, porque, infelizmente, aqui no Brasil a gente mais quebra por não acessar o capital do que por não ter produto, né? Produto tem bastante, mas acesso ao capital ainda é difícil, é uma realidade diferente de outros países, né? Mais desenvolvidos. Vamos imaginar que tu já tem algum tipo de musculatura ou os sócios têm algum tipo de musculatura. Eu vou dividir em 3 fases. Exemplo. Bom, com 1 milhão eu chego em 10 milhões de valuation. Hoje eu valho 5. Tá bom. Com 300 mil tu chega aonde? Com 300 mil eu chego em 7,5, supondo. Eu vou pegar uma dívida de 300 mil. Ter 0 diluição. Aí eu vou chegar em 7 milhões e meio. Aí, nesses 7 milhões e meio, eu vou lá e, por exemplo, faço uma rodada, eu pego mais 700 mil e dou os mesmos 20% da outra rodada. Só que agora, com esses 700 mil, eu vou conseguir chegar em 15, em 12,5. E aí agora eu vou ser diluído 700 mil em 80% de 15, que é 12. Então eu sou diluído menos ainda. Eu fiz uma dívida, 0 diluição, dívida conversível depois, e aí eu precifico a conversão lá na outra rodada com o desconto do cara. Então tu tem várias e várias formas aqui de pensar e te proteger de diluição. Muito bom. E do ponto de vista do investidor, ele está vendo que os founders estão entregando, né? Estão entregando resultado. Então, acho que nesse sentido, está muito claro qual que é o objetivo. É validar, é crescer, está tudo alinhado e é um modelo. E também falando na questão do valuation, que foi o cenário do mútuo conversível com 20% de desconto, acontece muito no começo porque o valuation é muito subjetivo.
né? Muitas vezes não tem Unix Economics, não tem tração nenhuma, você até ganha agilidade para não ficar debatendo. É 10, não, é 5, é 25, não. Vamos acelerar esse processo, estou precisando de dinheiro em caixa, não quero perder meu time, e essas são as condições. Então, fica alinhado... Pode falar, vai lá. Não, eu ia te falar o seguinte, eu lembrei de um caso agora, Dani, que pode valer a pena dividir, que foi muito interessante. A empresa que eu estava assessorando negociava uma rodada com um grande investidor gringo, e aí esse grande investidor falou, cara, do cacete o negócio, adoro essa empresa, tenho interesse de investir, mas assim, meu cheque mínimo é $10. Mas eu não quero deixar de investir em ti, então vamos fazer o seguinte, conversa com essa minha investida no Brasil, que ela tá cheia da grana, e tem muita sinergia entre vocês. Ele faz um cheque para ti agora, e aí, daqui 2 anos, tu vem aqui que eu vou te dar os $10, se tu entregar o que vocês combinarem. Fechou? Incrível. Fechou. Começamos a negociar com a investida dele. Aí, em dado momento, a investida dele pegou e falou o seguinte, vamos lá, botar 5 de real, tá? Cara, estamos com um problema institucional aqui. Por quê? Cara, a nossa investidora botou a seguinte red flag. Vocês vão botar 5 milhões para essa empresa ficar mais cara para eu comprar depois. Então, assim, o meu próprio dinheiro vai fazer o meu dinheiro ficar mais caro depois. E aí? Estamos fora. Aí os caras me procuraram, os empreendedores, Felipe, e aí, cara, o que tu acha e tal? Porque, assim, tem muita gente que me procura porque acha que eu tenho ideias diferentes. Aí deixa eu pensar aqui, cara, e tal. Cara, isso aqui que a gente bolou e botou na mesa para os caras, ao invés de dar um desconto, por exemplo, para esse cheque de 5, ao invés de eu dar um desconto na conversão do próximo, eu dei um kicker pro cara. Eu falei o seguinte, tu vai fazer assim, tu vai pôr 5 milhões e o meu valuation é, por exemplo, 100, tá? Então é 5%. Só que na minha próxima rodada, a cada milhão que esse teu 5 milhões acrescer do meu valuation, eu te dou um kicker. Então, lá na frente, se, por exemplo, o nosso plano der certo e eu for captar os $10, vamos supor, 50 de reais, valendo 200, eu não vou te dar 5%, eu vou te dar 8%. Entendeu? Então, sim, ao invés de eu dar desconto de valuation mais alto, eu dei um kicker a partir do valuation mais baixo. Entendeu? Tem uma certa criatividade nesse jogo, não, Felipe? Apesar de ter as regras baseadas nas leis, existe uma criatividade para poder construir o melhor deal para todos os envolvidos, não? Muito. E assim, eu diria que é um ambiente fértil para isso, porque do lado do balcão de quem toca o negócio e também muitas vezes do lado dos próprios fundos, cara, eles incentivam sair do lugar comum, entendeu? Então, tu tem um livro, né? Tu tem que seguir o livro, vamos chamar de livro a lei, toda a lei, emaranhado legal, tu tem que agir dentro desse livro, mas dentro desse livro, tu tem condições de adaptar os instrumentos legais e jurídicos que existem para aquilo que tu precisa fazer. E aí sim, tu tem um leque grande de criatividade com pessoas que não estão... não é aquele modelo mental tradicional do tipo, cara, já foi feito antes? Não, então não quero. Né? Normalmente tu é realmente incentivado a pensar em fórmulas diferentes. Muito bom. Vini, chama mais uma aí. Teia multicultural. Pular o anjo e pré-seed e ir direto para o seed tem alguma contraindicação? Cara, também uma boa pergunta, eu vou dar 2 respostas. A primeira delas não é obrigatório pegar dinheiro. Né? Essa é a primeira. Então, isso é importante, né? Porque às vezes a gente participa de alguns diálogos e parece que buscar a rodada é mais importante do que fazer o negócio decolar. Não é. Né? Às vezes, tu tem uma necessidade ou um interesse de captar grana porque tu quer crescer rápido, ou tu quer aproveitar uma janela, alguma coisa do gênero. Então, não é obrigatório. Não vejo nenhuma contraindicação. Se tu conseguiu andar com as tuas próprias pernas direto para um estágio mais avançado, cara, parabéns, animal. Tu conseguiu, roendo unha, chegar numa fase. Eu conheço um cara, que eu não vou dizer quem é, mas talvez vocês estejam vendo ele na tela, de óculos, com fone no ouvido, que o cara foi do 0 até a saída dele, fazendo uma rodada anjo, que eu não vou nem dizer o tamanho do cheque, porque vocês não iam acreditar.
Então, assim, pegar o dinheiro não é o mais importante. E você preserva o cap table também durante mais tempo, então os founders têm mais controle, têm mais participação, e como o Felipe falou, né? Eu acho que essa questão da rodada, ela está super hype no momento, né? E a rodada é um meio, né? Quando você acessa um capital, aquilo ali é um oxigênio para você sair do ponto atual para um ponto futuro, né? Não existe obrigatoriedade, mas claro, existe a correlação entre mais dinheiro igual mais oxigênio. Posso tomar mais risco, posso crescer mais rápido, posso trazer mais gente incrível, mas tem várias histórias legais de business que foram muito grandes e tiveram poucas rodadas de investimento. Eu acho que, inclusive, o Facebook teve 3 ou 4, e existem outros negócios que até fazer um IPO fizeram 10 rodadas. Então, não existe um número correto, tá? Vini, chama mais uma aí pra gente. Amanda, percebi que tem muitos profissionais que fazem uma assessoria para encontrar o primeiro investidor, pedindo uma porcentagem do valor investido. Vocês já tiveram uma experiência com esse tipo de profissional? Posso responder aqui? Manda bala, Dani. Eu acho, sim, já vi, frequentemente até. Acho que existe o empreendedor, ele está tocando um negócio, ele tem uma visão, ele conseguiu identificar um problema, ele já reuniu um grupo de pessoas que estão com aquele comprometimento e ele precisa acesso a capital, né? Esse acesso, muitas vezes, não é tão fácil para esse empreendedor, ele não tem a network, ele não tem o acesso, ele não conhece ninguém no mercado, ele não consegue uma pessoa para fazer apresentações. E existem hoje pessoas super bem posicionadas no mercado que conseguem identificar uma boa oportunidade, que é um empreendedor muito bom, tocando um negócio incrível, e conhecem pessoas do outro lado que também têm a disponibilidade do capital para fazer o investimento. Então ele faz esse matchmaking, né? Modelos eu também já vi diversos, mas eu vejo com bons olhos, tá? Eu acho que se a empresa necessita do capital para continuar crescendo ou para sair do ponto A para o ponto B e ela não tem acesso, e existe ou uma assessoria ou uma pessoa física que pode viabilizar isso, esse é um serviço prestado, né? Faça essa relação comercial de uma forma super bem feita, pesquise no mercado para entender quais são as práticas, quais são os números, o que é um benchmark de uma comissão, tente fazer uma diligência a respeito dessa pessoa, dessa instituição, quem é, se é uma pessoa séria, mas se ele consegue, de uma forma muito profissional e eficiente, trazer o recurso que você está buscando, ele prestou um serviço. Então, já vejo com frequência modelos diferentes, e acho que é um caminho. O outro lado da moeda é que nunca ficou também tão essas pessoas, esses anjos, nunca ficaram tão acessíveis, né? Hoje você tem grupos de anjos, você tem grupos de anjos relacionados a universidades, você tem os próprios Venture Capital, que tem uma plataforma online, muitas vezes até mesmo com um cadastro direto, onde você bota o seu pitch deck, bota as informações da sua empresa e eventualmente começa esse relacionamento. Então, é você poder tomar a melhor decisão para você naquele exato momento. Tá? O Vinícius chamou aqui, a gente estourou aqui já em 3 minutos, mas o Felipe, com a sua bondade, vai dar a oportunidade para uma última pergunta e o nosso fechamento. Podemos, Felipe? Com certeza. Pô, por mim, a gente fica aqui até amanhã. Com certeza. E, galera, segura aí que no final o Felipe vai deixar os contatos dele. Já vi aqui umas perguntas no comentário. Você pode fazer um contato direto com ele. Super recomendo, uma fera, como vocês estão vendo. Vamos lá com Rafael Ramos. Levando em consideração que no primeiro cheque não se tem caixa, a conta da assessoria jurídica de captação é paga pelo próprio cheque ou pelos sócios pré-rodada e um ticket médio desse serviço? Felipe. Cara, excelente pergunta. Normal, tá? Numa situação de temperatura normal. O teu assessor jurídico vai topar, provavelmente, receber depois da liquidação do investimento, ou seja, depois que entrar a grana, e o teu investidor vai aceitar que
claro, se for um custo moderado, saia do próprio investimento. Claro que tu vai de boa fé negociar a destinação dos proceeds, né, dessa rodada, e tu vai mencionar, ó, tem uma grana aqui que eu vou ter que gastar com assessor legal e tudo mais. E isso normalmente é praticado por uma realidade, cara. Normalmente, assim, o empreendedor é duro, tá duro, sem grana, não porque ele tá afim, não, cara, ele dedicou o sangue dele para botar o negócio de pé. E ele não tem grana, não é todo empreendedor que tem uma reserva de caixa ali, etc e tal. Claro que tem esse cenário também e tal, mas não é o mais usual, tá? Existem alguns investidores que não aceitam. Eu já participei de várias rodadas que o investidor não aceita que saia R$ 1 dos proceeds da rodada para pagar a assessoria jurídica contratada pelos founders. Aí, nesse caso, tu acaba tendo que fazer algum tipo de negociação para pagar. Se os founders não têm grana, o que eu já fiz também nesse tipo de situação, tu cria uma dedução da remuneração futura dos próximos meses, aí tu vai pagando teu advogado com o tempo, ou a empresa paga, mas aí deduz lá na frente do bônus ou do próximo bônus do founder. Aí tu vai criar algum tipo de mecanismo. Exato. Eu diria que hoje em dia está menos comum o fundo ser tão, digamos assim, rígido em relação a isso, porque o próprio investidor ele vai enxergar valor também numa assessoria jurídica adequada dos empreendedores, tá? Ele vai enxergar valor. Claro. E aí ele não o dinheiro bem gasto, ninguém reclama, né? Então não é um grande problema isso, embora tenha alguns fundos ainda que exijam que o founder pague. A quanto custa em média? Cara, depende muito. Depende, porque assim, tem muitos players no mercado e de todas as naturezas, de todos os tamanhos, etc e tal, e existem rodadas de todos os tamanhos também. Então, assim, eu diria que numa rodada bem inicial mesmo, pequena e tal, diria que o ticket vai ficar entre 10 e 20 mil reais para tentar fazer um número aqui. Daí para frente sobe. Normalmente uma dívida conversível com um escritório bem estruturado, que saiba o que está fazendo, que vai te entregar um bom trabalho, ele vai te cobrar, sei lá, entre 40 e 60, e talvez um investimento em equity direto mais perto de 80 a 100, alguma coisa assim. Depende do tamanho do cheque, depende do momento, depende da situação da empresa, depende do interesse do cara de te atender, porque isso também vai muito, né? Também. Muitas vezes, o cheque é pequeno, do honorário, mas é muito estratégico. Tu quer atender aquele cara pelo motivo que seja, né? Então, às vezes, tu acaba cobrando menos, às vezes o tamanho do cheque é pequeno. Por exemplo, lá no escritório a gente sempre limita o cheque a um número mágico em cima o valor dos honorários a um número mágico em cima do valor do cheque, por mais que o trabalho seja quase sempre o mesmo. Eu preciso ter um mínimo de racional financeiro / econômico na cobrança de honorários de qualquer tipo de serviço, né? Não dá para ter uma rodada de 500 mil e botar 100 mil na mesa de honorários, faz o mínimo sentido. Se tu não tem condições de fazer essa rodada por 15 pau ou 20 ou alguma coisa perto disso, agradece e não faz. Né? Na próxima rodada que for mais pujante, tu vai lá e faz a tua proposta. E tem um outro ponto também que é super relevante, que é a própria aposta do advogado naquele cliente, né? Se você encontra um cara especial, numa empresa legal, você vislumbra tudo que pode acontecer na trajetória dessa empresa e você está prestando o seu serviço em relação a ele. Então, eu acho que fica esse número do Felipe, é o número que eu vejo realmente no mercado, mas também fica o asterisco que existem situações e situações, né? A demanda do escritório, a afinidade do founder com esse advogado. Então, assim, tem muitas coisas que também colocam na balança. Galera, novamente, queria agradecer muito, muito vocês hoje pela presença. Foi um bate-papo muito legal. Como eu falei no começo, não é uma coisa super sexy, mas é muito, muito crítica para a sua jornada como empreendedor. Abrimos com a pergunta, né, o quanto relevante que é o primeiro contrato em relação a tudo que pode acontecer no futuro. É super crítico, precisa ser bem feito, precisa ter muito cuidado, precisa trazer um expert para te ajudar. E hoje a gente fez um bate-papo aqui maravilhoso com uma pessoa que é meu amigo, meu anjo da guarda, meu advogado, meu mentor, meu troca-figurinha, sou tio das filhas, enfim. Felipe,
muito obrigado. Para todo mundo que ficou aqui hoje com a gente e acompanhou toda essa aula que você deu, como que eles entram em contato com você? Bom, primeiro eu que agradeço, Dani. Eu agradeço pelo convite teu, do Vinícius, da Mentor, enfim. Tudo que tu falou a meu respeito inverte, né? Tu que é o meu mestre aqui, amigo do peito, companheiro de toda hora, sempre um aprendizado e uma satisfação estar por perto. A turma que compareceu, pô, obrigado por aguentarem aí um advogado falando por mais de 1 hora. Não é todo mundo que tem paciência para isso. Espero que tenha sido legal, que vocês tenham curtido aí essa troca de figurinhas. Bom, vou deixar meus contatos aqui, vou falar, não sei se tem algum jeito de escrever, o Vinícius coloca na tela se for o caso, mas enfim, vou deixar meu e-mail é f de Felipe, t de Tavares, @Felipe Tavares com i, FILIPE Tavares.com. O meu telefone, deixa o meu telefone celular, sem problema nenhum, é 11 98897 9927. Mandem mensagem, vai ser um prazer, liguem, só não mandem foto do Grêmio e coisas assim, que aí eu não respondo. Muito bom. Galera, prazerzaço. Lembrando para todo mundo que ainda está aqui, amanhã a gente tem o último dia da série, um baita do empreendedor, contando uma história super legal, também amigo do Felipe. Então, pô, vai ser um prazer estar com vocês amanhã, a expectativa é alta. E Vini e Mentor, super obrigado novamente e foi um show. Abraço, boa noite. Valeu, pessoal, um abração, boa noite. Tchau, tchau.